pouca informação. Irado, já entrou aí. E aí, Beleza? mano? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tudo ótimo. Então, só E fazer uma aí? breve introdução aqui para a galera sobre o que que a gente vai Aham, conversando, até mesmo enquanto a galera vai entrando aqui. sim. Enfim, a gente vai conversar sobre os fungos alimentícios não convencionais, né, que é um assunto que tem bastante pouca informação ainda, né, até mesmo do que o Rabel também está trabalhando com essa questão da introdução dos fungos na agrofloresta, né, para acelerar o processo de degradação da matéria orgânica, de disponibilização de nutrientes e de geração de renda também através do cultivo dos fungos, né, que vai viabilizar melhor o processo de fazer agrofloresta e tudo mais. Então, deixar aí para Sim. você se apresentar aí e a gente vai continuando. Obrigado. Pô, agradeço muito, estou bastante feliz em poder participar aí da live, né, para a gente divulgar esse mundo fúngico e também as agroflorestas, né, e todo esse trabalho agroecológico que a gente tem feito. E, bom, basicamente eu sou permacultor, fungicultor e já estou há um tempo cultivando os cogumelos, né? Já tem 4 anos que eu estou cultivando os cogumelos de forma caseira em casa. E aí, ao longo desse tempo, estudando também permacultura, né? Agroecologia, agrofloresta. E, bom, a gente já está há um tempo trabalhando com agrofloresta e agora a gente quer sincronizar o cultivo de cogumelos com o sistema agroflorestal também, para fazer justamente isso que você comentou aí, né, de poder acelerar os processos e conseguir uma renda também com a decomposição da matéria orgânica e tudo incluso. Muito bom, cara, maravilha. E, enfim, quando a gente trocou uma ideia aqui, né, antes de começar a live, a gente começou falando sobre a identificação, né, que eu acho que é uma das coisas assim que as pessoas mais têm insegurança, né, porque não sabem, né, se o fungo tem alguma. Tem até aquela brincadeira, né, que todo mundo sempre faz, todos os fungos são É, comestíveis, alguns só uma vez e tal, né, por causa da toxicidade deles. exato. E, enfim, tem muito a ver também com o trabalho que eu faço, né, com a Spunk, que eu também no início também tinha muita insegurança, né, com relação ao consumo delas, ou até mesmo algum efeito colateral que elas pudessem causar, ou, sei lá, alguma quantidade limite, né, que eu pudesse consumir daquilo ali dentro de uma segurança, né, sem ter nenhuma preocupação. E isso também está muito Sim, dentro da identificação correta da espécie, da planta que eu estou querendo realmente consumir e tudo mais, né, para que a gente possa ter acesso ali sim, aos estudos que foram feitos sobre a toxicologia do vegetal e tal. E a gente estava conversando que com os fungos também é bem parecido, né? Eles também estão inseridos ali em famílias, em gêneros botânicos, em gêneros. Não sei nem se fala gêneros botânicos, provavelmente não, né? Gêneros fúngicos, né? então, é exatamente isso. Os fungos, eles são um grupo muito diverso, né? Existem milhares de espécies e é realmente muito difícil você conseguir identificar as espécies que você encontrar, porque dentro dos gêneros existem muitas vezes espécies que são comestíveis e que se parecem com algumas que não são comestíveis. Então, é realmente esse cuidado com identificação, ele é uma das coisas principais quando a gente fala de funks, né, de fungos alimentícios não convencionais, justamente por causa dos riscos que se corre em errar uma identificação e acabar consumindo algum cogumelo que possa ter algum veneno, alguma toxina, ou outros efeitos também indesejados, né, como, é, enfim, os cogumelos que você não pode consumir junto com álcool, porque isso ativa uma micotoxina. Existem alguns gêneros que você deve realmente evitar comer junto com álcool, cerveja, essas coisas. Então, realmente são essas informações aí, né, essas nuances, esses pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença na identificação e também no consumo correto desses fungos, né? E você poderia citar alguns assim que são mais tranquilos que você encontra assim na região de Mata Atlântica, enfim? Quais são assim, tipo, porque, por exemplo, não é. Eu tava, conforme eu fui conversando com você, né? Você também falou que existem diversos gêneros, né, que surgem, tanto decompositores de madeira quanto os que surgem no solo, e que isso não é um fator para você dizer, ah, esse é comestível, esse não é, né? Existem comestíveis ou não que aparecem em todos os nichos, digamos Sim, assim, né? é.
Exato. Tem comestíveis que são saprófitas, né? Eles decompõem matéria orgânica morta, como os pleurótos, que eles decompõem madeira. Existem comestíveis que são até micorrízicos, existem comestíveis que brotam de solo, existem comestíveis e venenosos que brotam em todos os substratos possíveis para fungos. Então, realmente, é, quando você for identificar um fungo, você tem que saber primeiro o que que você está procurando, qual cogumelo você está procurando, onde procurar esse cogumelo e saber também justamente essas características da espécie, né? Quer dizer, cada espécie ela tem as suas características próprias e, bom, aí você tem que entender um pouco de morfologia de fungos, né? Entender um pouco como funciona a aparência desses fungos, né? Porque muitas vezes, até dentro da própria espécie, um cogumelo pode ter uma cor levemente diferente da outra, de um outro espécime, da mesma espécie. Então, realmente, é questão de prática, né? Da mesma forma como você vai identificar plantas, existe uma certa fitofisionomia que a mesma espécie pode apresentar diferenças, né? Então, por exemplo, tem esse cogumelo comestível que brota na Mata Atlântica, que é do gênero Odemanciella, e ele, quando jovem, ele tem um chapéu bem amarronzado, escuro, mas ele vai ficando branco conforme ele cresce. Então, o envelhecimento do fungo também tem muito a ver com a identificação dele, porque ele muda de aparência ao longo do processo de formação dele. Então, realmente a questão é você saber exatamente o que procurar, quais detalhes procurar. Cara, A mesma isso é coisa maravilhoso. é, Maravilhoso. Pode continuar. aqui na Mata Atlântica a gente tem os pleurotos, o pleurotos de amor, que é o shimeji salmão, né? Ele costuma brotar por aqui também. Você consegue encontrar os pleurotos. Aquele Favolus brasiliensis, que é um exemplo clássico de funk, né? Porque ele é tranquilo de identificar por causa da aparência hexagonal que ele tem na parte de baixo do chapéu, né? Que forma esses hexágonos parecidos com o favo de mel nas colmeias de abelha, e ele é todo branco, né? Esse cogumelo ele é um dos mais conhecidos assim dentro desse grupo, né, de fungos não convencionais, e ele é um dos mais tranquilos de identificar e ele costuma brotar por aqui. De vez em quando a Legal. gente encontra com ele. Existe uma quantidade para consumir ele, assim, que é tipo mais ou menos. Esse é Favolos, o Diogo. O Diogo está perguntando aqui, um amigo que é especialista em identificação de plantas, né? Ele é botânico. Aí ele perguntou qual o É o nome. Favolus brasiliensis. Calma aí, deixa eu escrever aqui. E ele surge muito, né? Eu estava até comentando com você, ele surge muito no tronco da mangueira, né? Quando corta a mangueira, ele brota, né? Com o passar do tempo, como um fungo decompositor de madeira, né? Então, Sim, exato. andando na floresta, eu já tinha visto ele bastante, né? Decompondo, que assim, no lugar onde eu frequentava aqui, né? Uma mangueira tinha morrido, e ficou aquele tronco enorme, assim, naquela base bem grossa, Sim, e aí começou a brotar sim. muito, muito cogumelo, assim, na parte dele, né? E aí eu lembro perfeitamente que ele era muito parecido com esse Favolos, né? Conversando com você, você falou que muito provavelmente seria mesmo, porque ele aparece muito nessa região e tal, e ele é decompositor de madeira também, né? Então, eu queria saber se É, existe uma quantidade assim que você pode consumir dele para não ser tóxico, não ter algum perigo e tal, como que é? Bolos, pelo que eu sei, não tem problema não de você consumir ele. Esse cogumelo que eu falei que ele não deve ser consumido junto com o álcool é o Coprinellus. Coprinellus, ele é um cogumelo que ele é bem pequeno e ele é bem gregário, então ele sempre brota com vários outros fungos em volta. Ele forma tipo uma pequena florestinha de cogumelos. E ele é bem tranquilo de identificar e ele também não tem um grande valor culinário porque ele é realmente pequeno, não é um grande cogumelo. Mas quem for tentar consumir ele realmente vai ter que ter esses cuidados de não consumir com álcool. Mas esses outros cogumelos, o Favolos, ele não tem esse tipo de problema. Geralmente se recomenda não consumir cogumelos crus, né? Existem alguns cogumelos que podem ser consumidos crus, mas sempre recomenda-se cozinhar os cogumelos que você for consumir para você poder eliminar alguns alcaloides que poderiam ser ruins de digerir ou o fígado não aceita bem, esse tipo de detalhe.
Então, cuidados com cogumelos, geralmente, depois que você tiver certeza da identificação, é realmente você cozinhar e saber que o cogumelo está fresco, né? De que, bom, ele não está contaminado com outros fungos, já está se decompondo, enfim. Mas essas são coisas É, realmente bem visíveis, tranquilo. isso é interessante, né? Que os fungos, o cogumelo, no caso, né, ele é o corpo fruticoso do micélio do cogumelo, né? E esse Exato. corpo fruticoso, né, que é o que a gente come, ele pode estar contaminado por outros fungos decompositores, né? Isso é muito interessante também, né? Tem os cogumelos que até durante o amadurecimento deles, eles estão tomados de larvas por dentro, e eles continuam amadurecendo, e é normal para eles realmente atraírem bastantes insetos, porque os insetos eles proliferam os esporos, né? Os insetos Ah, que vão sim. comer o cogumelo, eles ajudam a proliferar esses esporos. O Favollus brasiliensis, ele realmente, esse é um cogumelo, ele gosta de brotar mais para áreas sombreadas, ele costuma aparecer mais dentro de mata, dentro de capoeira. Ele não é muito um cogumelo de clareiras, de lugares muito ensolarados, porque ele tem muita água. Ele se decompõe rápido. Ele atrai muitos insetos quando ele envelhece. Ele envelhece. Então, esse cogumelo realmente se recomenda você colher ele fresco, para você poder consumir ele sem ter ele já decomposto, cheio de larva e essas coisas. O Diogo E perguntou se você já cultivou ele. Favolas eu nunca cultivei, não. Eu tô tentando agora os Odemanciella, que eles brotaram aqui também numa mangueira morta. As mangueiras, elas têm uma madeira muito suscetível à infecção Horrorosa, fúngica, né? depois ela tem uma madeira um pouco mais mole, né? Ela se decompõe facilmente, então os fungos eles Sim. adoram. Aqui no sítio onde a gente está agroflorestando, aqui no Caju, em Maricá, né? Tem uma mangueira morta e ela está tomada de Odemanciella. Ela está tomada, assim, brotam quilos de cogumelo do tronco dela, que você poderia colher e cozinhar. É, realmente poderia fazer vários pratos e do lado de casa, né? Eles brotam às vezes dentro do quintal e às vezes eles têm propriedades medicinais também. Como é o nome desse? Desculpa. Odemanciella, eu vou escrever aqui o nome do gênero porque ele é um pouco difícil de você identificar exatamente a espécie, porque ele é um desses casos onde ocorrem duas espécies que têm características macroscópicas Aham. idênticas. E eles são muito difíceis de você conseguir identificar a olho nu, mas que ambos são comestíveis, né? Então, Ah, entendi. então ele é até relativamente seguro de você consumir. Interessante. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre os benefícios que os fungos têm para a gente, né, para o nosso corpo. A gente sabe, né, e conforme a ciência vai avançando, né, a gente vai vendo cada vez mais a importância deles, né, para a saúde do solo, para a saúde das plantas, né, enfim, para toda Uhum. aquela questão que a gente conversou, que a gente vai entrar depois também, da sucessão, né, dos fungos e tudo mais, que Tem, achei muito interessante também que você falou. Mas queria que você falasse sobre os benefícios que eles têm para a nossa saúde, assim, né? Além da própria composição mineral que eles têm ali, né? Dessa riqueza medicinal mesmo, né? Que eles podem trazer para a gente, que é bem interessante também. tem se descoberto cada vez mais propriedades medicinais em fungos e tem se estudado cada vez mais os fungos como medicina, porque eles conseguem sintetizar os compostos fúngicos que eles têm propriedades incríveis, como a própria penicilina, né, que começou a ser fabricada a partir de fungos que tem essas propriedades antibióticas, sem as quais a nossa sociedade não vive atualmente, que são essas propriedades antibióticas que muitos fungos têm e que elas também estão presentes quando você consome esse fungo, né? Eu acho que propriedades antibióticas acabam sendo assim, as principais. Eles ajudam muito a melhorar o sistema imunológico, alguns fungos, né? E tem se descoberto até algumas coisas muito interessantes, como aquele cogumelo juba de leão. Ele não cresce aqui no Brasil, se eu não me engano, ele não cresce aqui no Brasil, ele é de zonas temperadas, né, no hemisfério norte. E ele consegue até ajudar a prevenir problemas cerebrais, como Alzheimer
e perda de memória e essas coisas. Caramba. Então, eles têm realmente uns compostos com propriedades medicinais incríveis. Alguns É. cogumelos, eles conseguem... Não, pode falar, fala aí. Então, esse lance que você falou, eu acho interessante porque quando a gente estuda sobre as plantas, né, e eu estudo muito sobre as propriedades medicinais das plantas e tal, tudo mais, a gente percebe, né, que elas desenvolvem esses compostos justamente também para poder se defender, né? São compostos de Exato, defesa exato. digital, né, contra o ataque, enfim, até mesmo para poder se recuperar, né, e tudo mais. E percebo também que os fungos devem ter essa mesma característica, né, de produzir esses compostos antibióticos e tudo mais, que eles estão ali em contato com o solo, tem uma riqueza ali de vida e tudo mais. Exato. Então, eles precisam se defender, né, de todos esses ataques aí, como eles estão super adaptados, milhões de anos de evolução ali no solo, né, eles acabam desenvolvendo esses compostos como artifício de defesa, né? Então, eu acho Exato. isso E o curioso dos incrível. cogumelos é que eles têm um certo parentesco conosco, né? Eles são mais próximos do reino dos animais do que do reino das plantas, né? A gente até conversou sobre isso no outro dia. E os cogumelos, os fungos, né? O micélio, ele também pode ser infectado por patógenos. Então, ele cria compostos para não ser infectado por esses patógenos, e isso acaba beneficiando a gente, porque nós também somos infectáveis por patógenos. Então, esses compostos, eles podem ajudar o nosso corpo a combater patógenos, a combater inflamações, essas coisas. É, enfim, tem várias aplicações medicinais para várias espécies de fungos. Inclusive, um bem conhecido nacional, né, o cogumelo do sol, que pode até ser aliado em quimioterapia, anticâncer e até umas coisas assim, que a gente não costuma muito ouvir falar em fungos, que são essas propriedades realmente fantásticas, anticâncer, enfim, anti-envelhecimento celular e falta realmente estudo para a gente conseguir Claro. descobrir mais espécies Sim. e poder utilizar esses compostos. Você está cultivando um fungo aí, né? Que eu dei uma olhada assim nos seus stories, tá? Nas coisas que você posta lá, e você cultiva um que eu achei bem interessante, né? Que você fala sobre esses militares, né? Acho que é. Sim, é o Cordyceps militaris. Ele é um fungo entomopatogênico. Ele é um fungo que ele é um patógeno para insetos. Ele parasita insetos, né? Ele ficou conhecido aí nos últimos anos, também por causa de videogames que acabaram usando ele como tema, né? E esse fungo, ele ficou conhecido por ele zumbificar insetos, né? Tornar eles zumbis e a partir deles brotar um corpo frutífero do qual ele libera os esporos para infectar outros insetos, né? Que é esse É tipo um gênero, né? O inseticida, então, né? Cordyceps. Ele pode ser utilizado como um Ele pode, inseticida. sim, eles podem ser usados como inseticidas, inclusive já tem inseticidas à base fúngica que foram patenteados. E o Cordyceps militaris, ele pode ser... Eu não sei se o militaris, eles estão fazendo estudos com ele sobre isso também, mas ele é mais interessante por causa das propriedades medicinais que ele tem, né? Que são umas propriedades também bastante interessantes, porque ele tem uns compostos que são parecidos, ou eles chamam, né, essa cordyceina, eu esqueci o nome agora do composto, mas é o do Cordyceps sinensis, que é aquele conhecido mais caro cogumelo do mundo, né, que é aquele fungo que eles coletam lá no Himalaia, porque ele cresce num inseto que brota lá em determinada época do ano, e ele não é cultivável. Aí esse Cordyceps militaris, ele é cultivável, ele tem sido cultivado pelos últimos 20 anos e ele tem propriedades medicinais parecidas, então ele é como se fosse uma alternativa mais barata a esse outro cogumelo. E, bom, ele tem também propriedades anticancerígenas, ele tem propriedades antibióticas, ele também ajuda a prevenir envelhecimento celular, ele ajuda a proteger os rins, costuma ser muito associado também a inflamações das vias aéreas superiores. Enfim, tem muitas propriedades também. E um energético natural.
Ele utiliza-se muito ele como suplemento energético também, para esportes, atletas e essas coisas. Sim. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, falando sobre isso, eu vi, né, alguns estudos, mas eu acho que ainda não tem, não está muito patenteado e divulgado ainda, que é tipo um whey protein que se faz à base de micélio, né? Porque a proteína que se encontra ali é mais biodisponível, então você consegue ter um ganho muscular maior, até mesmo do que o whey protein que é feito de leite e tudo mais. Aí eu queria te perguntar se você tem alguma informação sobre isso, se você sabia sobre isso. E esse lance de ser cultivável ou não, fiquei também numa curiosidade com relação a isso. Existem alguns, então, que não dá para cultivar, que é mais difícil o cultivo deles, enfim, acaba sendo inviável. É. Sobre o cultivo, para você poder cultivar um fungo, você tem que saber o que faz o gatilho dele para ele frutificar. Todo cogumelo ele tem um gatilho que faz ele frutificar. Tem alguns cogumelos que o gatilho é a mudança de temperatura e umidade. Tem alguns cogumelos que o gatilho é a exposição à luz. E no caso do Cordyceps sinensis, que é o do Himalaia, simplesmente não se sabe o que gatilha a frutificação dele. A mesma coisa que aquele famoso cogumelo Amanita muscaria, que é aquele cogumelo que tem o chapéu vermelho com as bolas brancas. Sim, Ele é um fungo sim. micorrízico e até hoje ninguém sabe como cultivar, porque realmente você não consegue em laboratório criar as condições necessárias que o fungo precisa para conseguir desenvolver um corpo frutífero. Mas você consegue culturas dele. Você consegue germinar os esporos dele em laboratório, consegue criar micélio, você só não consegue o Seu fruto. cogumelo. Porque, exato. Que foda. O Diogo perguntou aqui se você usa insetos como substrato para poder cultivar os militares. Acho que não, né? Porque, pelo que eu entendi, esse militares que você cultiva, ele não é o que precisa do inseto, né? No caso, seria uma outra espécie dentro do mesmo gênero, né? Esse fungo, ele é mais versátil. Ele, na natureza, ele cresce apenas em insetos, mas ele tem a capacidade de frutificar em outros substratos. Descobriu-se isso. Ele é capaz de frutificar em arroz. Então, em arroz, em grãos, a gente consegue frutificar ele. Ele não frutifica, por exemplo, em outros meios de cultura, como o meio agar, que é o estágio no qual você replica ele. Nesse meio de cultura ele não consegue frutificar. Então, realmente, alguns substratos são melhores do que outros. Tem gente que cultiva ele em ovo, usa ovos para cultivar ele também, ovo cru, apenas esterilizado, eles usam ovo. Bom, o sinensis realmente não se sabe o que gatilha a frutificação dele, então o cultivo dele, por enquanto, é impossível. Mas o Caramba. militares tem essa versatilidade de poder ser cultivado em grãos ou em insetos também. Tem gente que cultiva ele em insetos também. Caraca, que interessante, cara, que incrível. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre assim, onde identificar, né? Depois que a gente está ali naquela procura e tal, né? Até você falou comigo que no Reflora tem um pouco, né, dos fungos que aparecem, né, em cada região do Brasil e tal. E, Sim, enfim, você também falou que a diversidade de fungos é maior do que a diversidade de plantas que a gente tem, né? E a gente sim. descobriu, sei lá, acho que você falou um número, né, da porcentagem que a gente já tem assim, de Foram estudos com relação às 3%. espécies. Só 3%, né? 3%. 3% É, das espécies de fungos foram descritas. Falta é. todo o resto ainda. É isso. É incrível. A diversidade de fungos é realmente gigantesca, porque, bom, a menor parte dos fungos desenvolve cogumelos, né? Isso que a gente chama de cogumelo, são esses macrofungos, né? Mas existem milhares de espécies de fungos microscópicos, que são também esses fungos que vivem em solo, né? E que formam as micorrizas, muitas vezes. E existem aí dezenas de gêneros e grupos e famílias de fungos. É muito diverso, né? Mas para identificação, depois que você vai na região onde você vai procurar esses cogumelos, você vai coletar esses cogumelos, né? E você vai levar para casa. E ali você vai poder comparar com os seus dados, né? Aí você realmente tem que ter fontes. E aí, no nosso caso, existem alguns guias de identificação
Tem um livro chamado Funks de Angatuba, que é um município de São Paulo, onde eles fizeram um estudo sobre os cogumelos silvestres comestíveis que ocorrem lá, e muitas das espécies que ocorrem lá também ocorrem aqui no estado do Rio, ocorrem em todo o Brasil, então é um guia excelente. E fora isso, artigo científico, né? Porque muitas vezes na identificação do cogumelo, os próprios especialistas às vezes discordam entre si sobre as características de determinadas espécies, então o tempo todo tem que se revisar os artigos científicos sobre taxonomia e essas coisas. É realmente muito fluido. Então é um negócio que você acaba acompanhando um pouco, se for do gênero que te interessa, que for o gênero que você caça, que foi o que eu acabei até de dar desse Aldomanciella, porque esse livro, por exemplo, ele descreve um cogumelo chamado Aldomanciella cubensis, e aí você encontra um que bate com todas as descrições dele, e aí depois você vai pesquisar outros artigos e você vai descobrir que existe uma outra espécie que tem as mesmas características que ele, as características macroscópicas. Você só consegue diferenciar por análise de DNA ou análise de microscópio e essas coisas. Sim. Então, você tem que ter esse cuidado, né? De realmente ter certeza de que você está com um cogumelo comestível, né? E, bom, aí realmente tem algumas características gerais, né? Você tem que saber quais são as características do fungo que você está procurando. Mas, por exemplo, esse Phavolus brasiliensis, ele é branco, né? É uma das principais características é que a superfície do chapéu dele, né? Do píleo, ela é branca e lisa, e conforme ele amadurece, a margem dele ela pode ser ondulada, e ele às vezes tem um caule, às vezes não, né? A estipe, também chamada de pé, o pé do cogumelo, às vezes ele tem um caule, às vezes não, ele pode apresentar caule ou não, porque ele parece mais uma orelha de pau, né? Nesses cogumelos que chamam de orelha de pau, do que um cogumelo com um formato clássico de chip e chapéu. Então, esse chip, nesse Phavolus, ela pode ser lateral, né? Ela pode aparecer mais na lateral do cogumelo, ou um pouco perto do centro. Ela nunca está no centro do cogumelo, como tem no formato clássico. No caso do Aldomanciella, o pé dele, ele encosta bem no meio do chapéu. Ele é centralizado, a estipe. Essas são características, né? E as lamelas desse Phavolus, elas têm esse formato de favo, que na real são poros, né? Ele não tem lamelas, ele tem poros. Tem essa diferenciação também. Que tem cogumelos que não tem lamelas mesmo. Tem cogumelos que na parte fértil, né, do chapéu, onde brotam os esporos, onde ele confecciona os esporos, tem cogumelos que tem essa parte totalmente lisa e tem pequenos poros por onde ele solta os esporos. Aí no caso do Phavolus são esses poros grandes que formam esse formato de favo mesmo. E ele tem uma cor branca tanto em cima quanto embaixo. E realmente não tem nenhuma espécie assim igual a ele, pelo que eu saiba, que tem algum risco de você consumir. Tem uma espécie de Phavolus que é comestível, que ela é mais escura. Ela tem uma cor mais amarronzada, ela tem uns tons diferentes, mas ela também é comestível e ela também ocorre por aqui. Também ocorre por aqui, interessante. O Diogo perguntou se é tudo basídio miceto, se todos os cogumelos eles são basídio micetos ou se tem outras... Sim, todas eu estou escrevendo sim. Exceto o Cordyceps militaris. O Cordyceps militaris ele é um ascomicota, né? Ele faz parte de outro filo, ele não forma um cogumelo nesse sentido clássico, ele forma estromas, né? Esses tentáculos que o Cordyceps militaris forma, aquilo não é o cogumelo. Aquilo é um estroma, é um micélio adensado, e esse estroma, nele vão se formar os sacos, que é onde ele forma esses ascosporos. Então ele realmente tem uma biologia diferente desses basidiomicotas, que são esses outros cogumelos mais clássicos, onde estão os pleurotos, onde estão esses outros fungos, esses outros macrofungos que a gente conhece. No caso do militares, como é um micélio, aquilo é um micélio, esse micélio é comestível também ou ele serve só para extração medicinal? Sim, ele é comestível também, é um micélio. Inclusive, você pode comer o bolo fermentado de arroz.
Você pode deixar o micélio colonizar o arroz, e depois que ele tiver colonizado o arroz, ele já o fermentou, né? Ele se alimenta dele, então ele joga ali as enzimas para decompor ele, para quebrar as moléculas dele, e você pode comer esse bolo de arroz, você pode cozinhar ele, você pode... É tipo como se fosse um tempeh, que também é um fungo, né? São os bolos de arroz fermentados por fungos, que eles são uma iguaria na Ásia também. E o Cordyceps militaris é a mesma coisa, você pode consumir o micélio, o fruto, ele é todo comestível. Que interessante. Isso me fez lembrar daquele... É um fungo que dá também no milho, né? Que o pessoal lá no México também É, considera como um alimento, uma iguaria sagrada, né? E tal, tudo mais. Toda uma questão também exato. que envolve. Ela é bem interessante mesmo. Ele brota dos fungos e aí a espiga dele, contaminada por esse fungo, ela vira uma iguaria, porque esse fungo é comestível para nós. É bem interessante. Incrível, cara, incrível. Queria te perguntar uma coisa, assim, né? Uma coisa até importante para falar para as pessoas, né? Que muitas vezes as pessoas acham que os fungos fazem mal para a gente, né? Eles só têm danos e tal, né? Quando a gente fala sobre fungo, as pessoas criam logo essa imagem de que ou é uma coisa danosa ou é uma coisa alucinógena, né? Que você vai alucinar, que você vai ficar Ah, doidão e tal, tudo mais. Não necessariamente é isso, né? Muitas vezes até eles têm os seus benefícios também, né? E até mesmo na parte de serem alucinógenos, né? Hoje em dia tem muita pesquisa desenvolvida aí falando sobre a recuperação, né, e o bem que eles podem fazer para a gente, né, sobre traumas e tudo mais, né, coisas que a gente carrega ao longo da vida, que eles, ao passar do tempo, estão desenvolvendo cada vez mais pesquisa com relação a esses cogumelos alucinógenos e tal, tudo mais, e o sim. potencial deles Aham. de recuperar traumas, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não sei se você estudou também sobre esse assunto. Claro. Então, os psilocibes, né, esses cogumelos que eles são considerados alucinógenos, é, eles não são tóxicos, né? Eles não podem matar de overdose. É impossível você morrer de overdose deles. Você teria que comer uma quantidade imensurável de cogumelos. Mas eles têm essas experiências fortíssimas que eles podem causar, então eles costumam ser evitados, né, pelo senso comum, e eles acabaram sendo mal identificados como drogas sem uso medicinal ou drogas sem propriedade nenhuma, que não tem aplicação e que só faz mal, né? Então ele acabou sendo criminalizado erroneamente, porque como você disse, pesquisas recentes têm mostrado que ele pode ajudar a resolver traumas profundos, ele pode ser uma excelente ferramenta em psicoterapia e, enfim, para ajudar as pessoas que estão passando por traumas ou estresse pós-traumático, por causa da forma como ele age no cérebro, né? Ele ajuda a criar uma certa neuroplastia, como se diz, que é um momento no qual você consegue desatar alguns padrões de pensamento que estão calcificados nos seus neurônios por causa de hábitos e pensamentos repetitivos e essas coisas. Porque o nosso corpo ele é físico mesmo, né? Então, hábitos ruins e essas coisas, elas também deixam marcas no nosso corpo. E descobriu-se que com esses cogumelos você consegue trabalhar a nível profundo esses problemas, esses traumas e esse tipo de problema, né, na saúde pública e, enfim, eles também têm uns usos além do imaginável, né? A gente consome eles para tratar problemas inflamatórios, essas coisas, mas também podem curar problemas espirituais, problemas, enfim, de personalidade mesmo, e os cogumelos, eles são realmente incríveis nesse quesito. Sim, sim. Tem até eu esqueci o nome dele agora, talvez você vai lembrar. É um cara que estudou muito sobre os fungos alucinógenos e tudo mais, e ele fala que, pelo menos a gente Os desconfia, irmãos né? McKenna? Que um dos motivos da evolução humana, né, foi da gente ter consumido. Acho que não, o Timóteo não, o Timóteo é outro. Mas é um que ele. É o Terence McKenna, você acabou de falar, né? É, Ele tem alguns vídeos que ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão de a gente consumir os cogumelos ainda como primatas, né? E ter primeiro um aumento na capacidade de visão. Você consegue ver melhor quando você consome uma pequena quantidade de cogumelo, você consegue ver melhor. Então,
para um animal que se Aham. alimenta de insetos e tal, tudo mais, né? Você acaba conseguindo ter um ganho ali, né? E se você consome um pouco mais, você acaba tendo até mesmo um êxtase sexual, né? Tipo, uma vontade maior de copular e tal, tudo mais. Então, também é uma possibilidade dessa utilização, se quando é uma quantidade um pouco maior só. E aí, se você aumentar ainda mais a dose, você acaba tendo essa epifania, né? Essa grande chuva ali de raciocínio. Eu vi uma vez uma imagem sobre como o cérebro fica, né? Quando a gente tem a É, utilização do argumento, que ativa todas as partes do cérebro, né? Todas as suas partes do cérebro eles são ativadas de uma sim. forma assim que poucas substâncias têm a potencialidade de fazer isso, né? Sim. Então, os cogumelos, eles chamam eles de cogumelos enteógenos, né? Algumas pessoas os chamam de enteógenos porque a palavra enteogenia, ela significa expansão da mente, né? Porque eles não são exatamente alucinógenos, porque numa alucinação você não sabe o que está acontecendo com você, o que é diferente com eles, que você tem ciência de que você está sob efeito de alguma coisa e que tem coisas acontecendo que estão fora desse padrão de funcionamento nosso, né? Mas justamente o interessante do efeito deles é que, bom, nós evoluímos em meios onde eles brotam. Nós sempre, como espécie, nós seguimos ruminantes, nós vivemos ao lado de ruminantes e esse cogumelo, ele brota de esterco de ruminantes, né? E em regiões quentes do planeta. Então, essa teoria que você citou dos irmãos McKenna é a teoria do macaco chapado, né? A famosa teoria do macaco chapado, que é eles perseguiam os ruminantes e se depararam com esse cogumelo crescendo nas fezes deles e passaram a ter essas experiências sensoriais indescritíveis, né? E acredita-se, inclusive, que muitas pinturas rupestres, essas pinturas de Você falou parede, né? agora. Que elas representem essas viagens xamânicas e que essa interação entre os humanos e os fungos nos permitiu desenvolver uma maior capacidade cognitiva, justamente porque esse cogumelo ele age positivamente sobre os neurônios. Eles fizeram um estudo o composto, né, a psilocibina, ela age sobre os neurônios no sentido de criar uma neurogênese. Ela ajuda os neurônios a criar novas conexões, a formar novos caminhos de informação. E como você disse que sobre o efeito deles o cérebro todo é ativado, acontece que eles desativam mais ou menos, eu não lembro agora o nome que se dá em português, em inglês eles chamam isso de default mode, né? Que é esse modo no qual nós operamos continuamente ao longo do dia e que ele dá uma parada nesse modo para deixar outras partes do cérebro ativas e a criar novas formas das partes do cérebro de comunicarem. E que é justamente ali que reside essa capacidade de resolver traumas e essas coisas. Porque ele vai lá no nervo ajudar esse nervo enfim, a se libertar dessas amarras de padrão, né, de repetição, Sim. enfim, e, bom, é isso aí. Próprios traumas, né, que a gente carrega, né, ao longo de toda a vida, né? Eu acho esse São, assunto incrível, assim. Poderia passar o resto da noite falando sobre isso. Mas vamos prosseguir aqui, que mas tem algumas coisas para a gente falar, que já tá batendo 40 minutos aqui. É, cara, sobre essa questão da sucessão ecológica, né, e dos fungos no solo, né? A gente conversou sobre isso, eu achei isso incrível sim. também, essa questão que você tinha falado. Entrou a Priscila aí. Oi, Priscila, beleza? O Jean perguntou também, agora há pouco, sobre essa questão de acelerar os processos da agrofloresta, né, utilizando os fungos e usando eles, inoculando eles na madeira mesmo, né, para poder acelerar. Bom, a gente sabe, né, que a É, madeira é essencial, né, para poder construir o solo, né? Quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala da construção de solo, né? A gente está sempre construindo um solo cada vez maior e mais saudável, né? Então, o retorno de exato. matéria orgânica ali é essencial para a gente poder tá melhorando, né, as qualidades físicas e biológicas do solo, e isso acontece através do retorno de madeira também, né? Porque a madeira tem muita lignina, então a gente Isso, replica o que acontece na floresta, né? E o que acontece na floresta é o retorno de matéria orgânica para o solo, e principalmente dessa exato. matéria orgânica rica em lignina, né, em madeira, que tem mais durabilidade ali no solo, né? Ela fica muito mais tempo do que folha, que acaba evaporando e sumindo com mais facilidade, né?
Então, eu queria que você Exato. falasse um pouco sobre isso, sobre essa sucessão ecológica dos fungos no solo, da importância deles, né, para a saúde do solo, para a saúde das plantas, até mesmo para a nossa saúde, né, porque as plantas dependem desses fungos também, e dessa questão de acelerar, né, os processos da agrofloresta com a inoculação deles no substrato, né, na madeira e tudo mais. A gente consegue pensar isso de diversas formas, né? Quando a gente fala em sucessão natural, a gente costuma pensar em sucessão natural das plantas, né? Que é como a gente implementa as nossas agroflorestas, que é as plantas de ciclo curto, elas antecedem as plantas de ciclo longo e elas preparam o solo, elas preparam o ambiente para que as plantas mais complexas e mais exigentes possam vir depois delas. Bom, se você pensa na formação da floresta, é necessário que muitos seres vivos trabalhem em conjunto ao longo do tempo para formar as condições necessárias para que uma floresta abundante possa crescer. Então, a sucessão ela é de toda a ecologia, né? E os fungos, eles participam também desse processo de sucessão. Nas florestas abundantes existem milhares de espécies de fungo que jamais poderiam crescer numa área degradada, onde existe pouca biodiversidade, porque eles dependem dessas relações complexas. E essas relações complexas, elas dependem da atividade dos seres vivos que existiam no sistema anteriormente. E no caso dos fungos é a mesma coisa. Esses fungos que dependem dessas relações complexas, eles dependem dos fungos que vieram antes para preparar esse solo para eles. Então, quando a gente quer acelerar o nosso processo de sucessão natural nas agroflorestas, não dá para pensar isso também sem pensar na atividade fúngica, né? A gente costuma pensar que a gente consegue inserir, por exemplo, abelhas na agrofloresta para realizar o processo de polinização. A gente consegue introduzir cogumelos na agrofloresta também para ela realizar as atividades da decomposição. E é muito importante, né, ter esses fungos trabalhando lá. A gente não costuma fazer isso porque os fungos já vêm sozinhos, né? Os esporos estão por todos os lados e eles vão lá decompor. Mas você pode introduzir fungos à sua escolha também, principalmente se você já tiver sistemas mais avançados, né, com eucaliptos e madeira, já que você pode derrubar, fazer raleamento para alimentar o solo, você consegue facilmente inocular essas toras com cogumelos comestíveis e você vai obter todos os benefícios da decomposição dessa matéria orgânica para o solo, ao mesmo tempo que você consegue colher frutos, enfim, e ganhar com isso também, como o shiitake, né, o shimeji, esses cogumelos que decompõem matéria orgânica mais bruta, como toras de madeira, né? E tem esses outros fungos, como o cogumelo do sol, né, que eles gostam de nascer em composto orgânico, né? Eles precisam já de uma certa vida no solo para eles conseguirem brotar. O champignon, ele também é um desses fungos que ele cresce em terra que já foi composta, né? Então, eles já são um estágio posterior, por exemplo, a um pleurótus, que o pleurótus ele só precisa mesmo de matéria orgânica morta, ele decompõe essa matéria, e essa matéria, depois com outros organismos, ela vai criando um solo que vai ganhar vida, e dentro dessa vida outros fungos podem vir e trabalhar mais ainda esse solo, criar novas relações, né? Criar um sistema mais complexo. E eles dependem justamente dessa vida no solo para conseguir frutificar. Esse é um dos gatilhos desses cogumelos. Eles precisam de certos micro-organismos no solo para conseguir produzir um corpo frutífero. E é até interessante, você pode até pensar sistemas onde você introduz esses decompositores até num sistema de horta, para você trabalhar a biodiversidade do solo e a quantidade de matéria orgânica que tem nele, a quantidade de nutrientes que tem nesse solo, junto com os fungos, para eles ajudarem não somente a realizar essas conexões com as plantas, né, que é a famosa micorriza, que são esses fungos que vivem no solo e que conectam com as raízes das plantas, para permitir a elas absorverem mais nutrientes,
a absorver água e inclusive a se comunicarem entre si, que acho que também é uma das coisas mais interessantes que se tem para falar sobre os fungos, é essa capacidade deles de serem um intermédio entre plantas para fins até comunicativos. Enfim, existem aplicações inimagináveis também para você trabalhar os fungos na formação de solo, né? Principalmente esses fungos micorrízicos, eles têm que ser trabalhados, né? Eles têm que ser inseridos no solo para favorecer as plantas. E não tem como você pensar numa agrofloresta sem pensar a relação dos fungos no solo com as plantas, que eles dependem completamente dessas relações. Então, é realmente um campo a ser explorado. Isso que eu ia comentar agora com você, que os fungos, eles ajudam o solo na origem dele, né? Tipo, antigamente nós tínhamos, pensando na origem da colonização do solo, né? Das plantas terem essa capacidade de se conectar com o solo, extrair os nutrientes delas, né? Na migração, né, das algas e tudo mais, que passaram a se tornar plantas e tudo mais, os fungos eles foram determinantes para poder criar o solo, né? Para poder degradar a rocha e transformar a rocha em solo para que as plantas pudessem depois colonizar esse solo, né? Isso também é muito interessante, né? Porque eles já estão ali, né, no ambiente há muito tempo, resistindo e fazendo, se comunicando e interagindo com a riqueza de micro-organismos e tudo mais, né? Então, pô, a gente está falando de 600 milhões de anos, né? Tipo, há muito tempo mesmo de evolução ali, né? Os fungos, eles já têm esse formato clássico de cogumelo, né, de estipe e chapéu, se não me engano, há mais de 20 milhões de anos. Nós só conseguimos essa nossa forma há 400 mil anos, né, que é mais ou menos a data que se dá para a origem da nossa espécie. Então, eles são realmente seres ancestralíssimos dentro dos sistemas e eles são engenheiros do solo. Porque justamente por causa dos fungos também poderem ser afetados por patógenos, eles combatem patógenos no solo, eles combatem desequilíbrios no solo, eles caçam, os fungos eles caçam, eles andam, eles se locomovem dentro do solo, eles criam essa rede, né, esses filamentos que eles são chamados de hifas, que compõem um micélio, e essa rede ela segura os grãos do solo, ela cria nichos para outros micro-organismos, ela dá uma areada no solo. Os fungos eles também respiram oxigênio, né? E então eles dão uma areada no solo e eles também retêm muita água. Eles ajudam o solo a reter água. Eles são realmente como se eles fossem os engenheiros do solo, né? Então, os fungos eles não são meros decompositores, eles são produtores de vida em última escala. Assim, eles estão em todos os processos de início a fim. Então, até para as características físicas mesmo do solo, né, eles vão ajudar muito, né? Fazendo ali aquela camada macroporosa, até mesmo porque eles vão necessitar, como você está falando, que eles dependem do oxigênio e tal, tudo mais. Os micro-organismos também dependem, né? As bactérias e tudo mais. Elas também dependem do oxigênio no solo e as plantas também dependem de um solo descompactado, onde flua água e ar, né, para elas poderem ter o acesso ali ao oxigênio, à água e tudo mais, né? Então, eles, conforme a sucessão ecológica do solo vai evoluindo, os fungos vão trabalhando da forma como você acabou de falar, né? Como engenheiros do solo ali, né? Trabalhando todas as questões ali de restauração para poder plantas mais exigentes conseguirem se estabelecer no local e assim a sucessão ecológica começar a evoluir, né? Isso também é incrível, né? Ter esse olhar um pouco mais apurado sobre a importância deles e da riqueza da diversidade deles, né? Isso é incrível, né? Sim. E você falando sobre isso, eu acabei lembrando aquele assunto que a gente conversou também, que eu achei incrível, que aqui em casa, por exemplo, né, quando a gente tem muita deposição de folha, a gente encontra aquela capa assim, de micélio, né, que é uma coisa até meio dura, assim, né? Eu brinquei falando com você que parece até isopor, né? E aí você falou que já estão fazendo até produtos, né, que são de micélio, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, que eu achei incrível, assim, essa questão. Uma dessas aplicações fantásticas dos fungos tem se mostrado em diversas áreas, né? Inclusive
em o que eles chamam de micomateriais, que são materiais feitos a partir de fungos. E alguns fungos, eles conseguem criar materiais parecidos com plástico, que é quando você pega esse micélio e você seca as membranas dele permanecem e criam esse couro mesmo. Tem como você substituir couro por fungo. Você consegue fazer roupa de cogumelo, você consegue fazer embalagens de cogumelo. Eles estão pegando madeira em pó, né, serragem, essas coisas, papelão, essas coisas que tu pode reaproveitar, né, que geralmente são considerados resíduos, e eles estão colocando isso em molde e deixando o cogumelo colonizar aquilo, e depois eles botam no forno para secar isso, e aí o micélio ele mantém como uma cola entre essas partículas, e aí ele forma como se fosse uma embalagem. Tem se feito embalagem parecida com isopor para garrafa de vidro, essas coisas. E isso são algumas aplicações mais simples, né? Eu até comentei contigo que eles agora estão até estudando fungos em eletrônica, porque eles conseguiram fazer com que um fungo absorvesse uns metais que conduzem eletricidade, e então você consegue aproveitar desse formato filamentoso do cogumelo até para fazer circuitos e esse tipo de coisa. Então, são as aplicações que a gente ainda está descobrindo que podem ser feitas com cogumelos. Né? Imagina você conseguir conectar um computador numa rede de micorrizas ou coisas do tipo, né? Parece muito aquele papo de Atlantis, né? Atlanta, quando aquela sociedade que desapareceu, que era super conectada com a natureza, né? E tinha um alto nível de tecnologia, né? Então, tipo, parece que ao longo do tempo a gente está acabando voltando justamente para isso, né? Para essa capacidade de entender melhor como utilizar a natureza para que a gente utilizar a alta tecnologia da natureza que já está à nossa disposição e a gente ainda não tem capacidade de interpretar e de utilizar, né? Isso é incrível, né? E falando ainda sobre as capacidades dos fungos, né? Eles têm várias outras aplicações assim que são incríveis, né? Você estava conversando, eu também vi num TEDx de um cara, Paul Semens, eu acho, uma coisa assim, né? Que é um grande pesquisador de fungos, que ele mostra diversas aplicações assim que são incríveis, né? E uma delas é os fungos degradarem petróleo, né? Terem a capacidade de consumir até mesmo plástico, né? E desintoxicar o solo, né? Então, tipo, nesse momento também que a gente está vivendo aí, né? Dessa poluição enorme dos oceanos, microplástico para tudo quanto é lado, né? Enfim, tudo poluído de plástico, até mesmo o nosso ar, né? Eu estava até vendo um estudo que fala sobre pessoas que vivem próximo a rodovias, o próprio contato do pneu com o asfalto, com calor e tudo mais, libera microplástico no ar, que vai poluindo as plantas e isso vai para nossa respiração também e tudo mais. Enfim, uma sequência de coisas. De uma coisa importante para se falar ainda sobre coleta de cogumelos, é que é justamente por causa dessas capacidades dos fungos de ajudarem a desintoxicar solo e essas coisas, eles têm a habilidade de absorver metais pesados, né? Os fungos eles tendem a absorver metais pesados. Então, realmente, se você for coletar cogumelos, colete longe de fontes de poluição, longe de estrada, não colete perto de indústria, porque os cogumelos eles absorvem toxinas, essas toxinas químicas que a nossa espécie produz, né? Que é bem interessante até. Eles fizeram uma pesquisa em Chernobyl e eles descobriram que os cogumelos eles tinham uma grande concentração de metais pesados, maior do que o meio em volta, e que ao serem consumidos pelos animais, os cogumelos eles estão ajudando a dispersar essa contaminação para desintoxicar o sistema aos poucos, né? Então, os fungos eles também podem agir como um sistema imunológico da natureza mesmo, criar soluções para desintoxicar ela. E os fungos eles têm a capacidade de decompor moléculas de carbono, né? E moléculas de carbono são um grande problema para a nossa espécie por causa dos poluentes à base de carbono, como o próprio petróleo, que, bom, os fungos eles têm as enzimas necessárias para decompor. O próprio Pleurotus são os fungos mais agressivos, eles conseguem decompor óleo de motor, eles conseguem decompor óleo de petróleo mesmo e absorver químicos tóxicos e, enfim, eles podem ser excelentes aliados para desintoxicar
as áreas que a gente degrada e intoxica com os nossos químicos, né? Incrível, isso é maravilhoso. E até mesmo os líquens, né? Que são associações de algas com fungos, né? Que são assim também, né? Seres aí ancestralíssimos, né? Que também estão muito conectados a essa degradação das rochas, né? Você vê que eles acontecem ali, né? Muito próximo ali da rocha ali, vai ajudando a degradar ela, né? Conectado também aos troncos de árvores e tudo mais. E eles também são um parâmetro para você poder avaliar a qualidade do ar, né? Porque se você tem metais pesados sendo jogados ali no ar, eles absorvem muito rapidamente esses metais pesados e não tem resistência contra esses metais pesados, então eles morrem e somem, né? Então é por isso que você não vê aquele fungo vermelho bonito que dá em árvore, por exemplo, se você vai lá para a Serra da Mantiqueira, você vê muito aquele fungo vermelho, né? Mas se você vai para o centro da cidade do Rio de Janeiro, você não encontra de jeito nenhum, né? Porque a poluição do ar é muito grande, né? Exato. Você tem que andar um bocado aqui para você achar um líquen vermelho. Eu fiz esse experimento aí, eu fiz umas trilhas aí pelo município e só depois de umas boas horas de trilha aí tu consegue chegar nos vales que tem um ar limpo com líquens vermelhos brotando nas árvores, né? Que é esse indicativo, né, de que o ar está limpo e livre de poluentes, porque eles são realmente muito sensíveis, né? Alguns desses fungos, eles, como a gente tinha comentado antes, nem todos eles têm essa resistência incrível, porque eles cumprem funções que são muito sensíveis, que dependem dessa complexidade de biodiversidade. Então, eles não são eles não têm essas habilidades de, por exemplo, aguentar calor de 50 graus. Tem um cogumelo que brota muito por aqui, que é o Pycnoporus sanguíneos, que é conhecido como sangue de madeira. Provavelmente muitos de vocês já ouviram. Ele brota em qualquer madeirinha em decomposição que você encontrar por aí. Ele é bem vermelho vivo e esse cogumelo ele consegue suportar temperaturas de até 50 graus assim, e secas de meses. Ele aguenta e sobrevive, né? Então, esses líquens e esses fungos mais sensíveis, eles carecem dessas capacidades e aí eles acabam sendo indicativos, né, para poluição e essas coisas, né? Justamente porque eles tendem a absorver mesmo. Sobre esse lance que você estava falando do... cara, acabei de esquecer agora, cara. Sobre serem comestíveis, né? Cara, esqueci o que eu ia falar, mano. Esqueci, cara. Vou lembrar já já e vou falar já já o que eu queria falar sobre esse lance de serem comestíveis. Bom, vamos falar mais sobre essa parte econômica dele. Lembrei agora. Sobre serem mais sensíveis à temperatura, sobre essa questão da temperatura. Muitas vezes a gente acha que os fungos, para eles serem cultivados, só podem ser cultivados em regiões frias, em regiões onde eles não têm, né, muita variação de calor, de temperatura e tudo mais. Por exemplo, o shiitake e tal, tudo mais. Né? A gente sempre vê aqueles cultivos ali em tória, né, que são os mais convencionais de serem cultivados para alimentação, né? E aí queria te perguntar se existem cogumelos que são mais tranquilos, mais resistentes, que são comestíveis, né? Para a gente poder ter essa diversidade de opções de utilizar e inocular eles nos sistemas agroflorestais e aumentar o rendimento econômico da agrofloresta, né? A gente tem essa ideia, esse senso comum de que cogumelos eles brotam em lugares frios, porque as espécies que a gente costuma consumir são espécies de lugares frios, como o champignon. Esses cogumelos que foram trazidos e que eles são parte já de uma cadeia industrial que veio de fora, né? Então, os fungos nativos que aguentam as temperaturas locais, eles acabaram sendo esquecidos ou deixados de lado. Só agora, mais recentemente, é que começou-se mesmo a olhar para eles e os potenciais econômicos do cultivo deles aqui na região, né? Então, a gente realmente tende a consumir esses cogumelos de lugares frios. O shiitake, por exemplo, ele aqui no Rio de Janeiro só cresce na região serrana, aqui na beira do mar ele não pega, ele precisa de uma certa altitude, uma certa temperatura, que no Rio de Janeiro só a região serrana consegue oferecer. E o champignon aqui só indoor, com resfriamento e, bom, você tem que ter uma indústria, né? A mesma coisa o cordyceps. O cordyceps, ele não cresceria jamais aqui na temperatura dos subtrópicos, né? Ele é de região temperada. Por isso que eu estou cultivando ele dentro da minha geladeira, dentro de uma geladeira. Porque ele não cresce aqui de jeito nenhum, na temperatura que a gente tem. Mas
é aquilo. Existem muitas espécies nativas que têm um grande potencial de serem cultivadas e de serem implementadas em formas novas até de fungicultura. O sistema de toras ele é muito bom, ele é muito adaptável a sistemas agroflorestais, porque a própria agrofloresta ela já cria esse microclima úmido e um pouco mais gelado para essas espécies. Bom, tem espécies que realmente elas precisam de floresta, elas crescem dentro de floresta. O Favolos, ele, por exemplo, é um desses fungos que você não costuma ver ele numa tora que está exposta ao sol, principalmente se ela for relativamente fina, né? Porque ele tem muita água, ele perde água com facilidade. E tem alguns fungos, como esse Lentinus, os Lentinus beriteri, esse gênero, eles são mais duros, eles têm um pouco menos água, e eles conseguem brotar em toras que estão em pleno sol. Eles são cogumelos que tendem a crescer em clareiras, eles tendem a aparecer mais na borda da mata. Então, eles também têm um potencial econômico no sentido de que eles conseguem até serem usados em sistemas mais jovens, né, se você tiver as toras ou a madeira disponível. Enfim, você vai ter que ter algum insumo externo no início, porque você não vai ter toras no início, mas ainda tem aplicações econômicas interessantes que precisam ser exploradas, principalmente com esses fungos nativos que estão adaptados ao nosso clima, à nossa altitude, enfim, a todas as condições que a gente tem aqui. Até os tipos de madeira, né? A madeira nativa, alguns fungos que são trazidos de fora, eles não vão crescer nas madeiras que tem aqui. Não é Isso toda que eu te madeira pergunto agora. também que não é toda madeira que vai ter enfim, as características necessárias para produzir cogumelos e é bastante complexo, né? Segure rapidinho essa questão aí. Quando eu te falei do fungo do Favolos aparecendo na mangueira, né, que é uma coisa assim que eu vi assim, em abundância, né? Nossa, ele brotava e morria, brotava e morria, brotava e morria, ficou coberto de coisa branca, assim, dos esporos dele e tudo mais, né? Eu também vejo muito cogumelo brotando no pau-jacaré, né? Não sei se você tem pau-jacaré aí, né? Aquela planta que... Aqui em Maricá tem muito Ah, dela, né? Por tudo quanto é canto. ele E é aí você vê que espontâneo, né? aquele fungo tipo orelha de pau mesmo, né? Que também dá nela, assim, quando ela começa a apodrecer na árvore mesmo, você vê lá no topo dela aquele fungo que dá lá. Sim. E aí, tipo, isso começou a me fazer pensar que determinadas espécies de plantas possibilitam, né, a existência de determinados tipos de fungos, né? Porque, por exemplo, eu nunca vi um Favolos no pau-jacaré, por exemplo, né? Imagino que pela É, própria composição da madeira, porque o pau-jacaré ele é utilizado para fazer carvão, uma maneira muito mais densa, né? Muito mais resistente. E já, tem, por exemplo, a da mangueira é uma madeira muito mais porosa, muito mais que degrada muito mais fácil, né? Então comecei a pensar que determinadas espécies de plantas possibilitam a colonização por determinadas espécies de fungos, até mesmo para se degradar elas, né? Aí queria te perguntar isso, se isso é verdade, ou se isso é só uma coisa que eu... eu não sei agora de um caso específico em que uma espécie de fungo só brote em determinada espécie de planta, mas eu sei que os fungos eles tendem a preferir um certo tipo de madeira, né? Existem umas madeiras mais moles, mais brancas, existem umas madeiras mais escuras, mais densas, e algumas espécies de fungo elas tendem a dar preferência para certos tipos de madeira. A mangueira, né, ela tem a madeira mais mole. Ela é de fácil colonização do micélio, porque ela não é tão densa quanto um pau-jacaré ou alguma madeira de lei. Então tem alguns fungos que eles preferem madeira de lei, como os fungos do gênero Ganoderma. Eles recomenda-se cultivar eles numa madeira mais densa e deixar a madeira mais mole para uns pleurótomos, uns shimeji, por exemplo, que eles colonizam super rápido e vão produzir em grande abundância. Então, tem realmente fungos que preferem certos tipos de madeira. Bom, esse cogumelo que você citou, eu encontro muito ele também, né, no pau-jacaré, nas voltas que a gente dá pela mata. E é aquele que tem até o chapéu bem peludinho, né? Eu sempre vejo ele também por lá. E eu também nunca vi ele em outro tipo de madeira. Ele pode ser um desses fungos que prefere essa madeira mais dura. E o Ganoderma é um desses também. Ele até brota aqui nas matas, mas eu realmente não conseguiria identificar qual espécie é, porque
as espécies de Ganoderma, elas são muito difíceis de diferenciar a olho nu. Você consegue até descobrir o gênero por causa das características gerais, mas as características específicas da espécie são muito microscópicas. E esse é um fungo que tem, o gênero desse fungo tem grande potencial medicinal, um grande potencial medicinal e econômico, e existem espécies aqui que crescem aqui que a gente não tem noção que poderiam ser perfeitamente usadas para decompor essas madeiras, né? Sim. É, O Paul, né, naquele TEDx, ele justamente fala sobre um fungo desse que tem uma infinidade de aplicações que ele encontrou lá, que é um desses super ancestrais, né? E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa falta de interesse, né, e de pesquisa sobre a potencialidade deles, que quando se descobre uma coisa ali é capaz de revolucionar, enfim, parte medicinal, parte enfim, de diversas coisas aí que podem ser geradas através deles, né? Pois é, tem esse cogumelo que eu citei anteriormente, esse Pycnoporus sanguíneos, que é esse fungo que cresce em clareira, geralmente por aqui, ele cresce na cidade também, ele é bem espalhado, ele cresce bastante por aí. Aqui no meu quintal, ele brota em qualquer madeira que ele encontra, que é um tipo chamado orelha de pau, né? Ele é vermelho, vermelho vivo, e esse fungo, ele tem umas propriedades medicinais que tem um artigo muito interessante. Eu não sei se eles continuaram essa pesquisa, porque ela já tem alguns anos, eu não sei se isso chegou em algum medicamento, mas é que eles estavam mostrando in vitro que as propriedades desse fungo podiam ajudar a combater algumas doenças parasitárias, como Chagas, né? Algumas doenças que a gente tem pouquíssimos remédios contra eles, e que esse fungo ele mostrou um grande potencial de poder ser um aliado para lutar contra Chagas, raiva e algumas dessas doenças que se tem poucos remédios contra elas, né? Então, os fungos, eles realmente são um campo que precisa muito de mais pesquisa. Tem pesquisadores no Brasil, tem excelentes pesquisadores que estão divulgando os fungos, estão divulgando os funks, e que também trabalham com identificação, essas coisas, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa mais micólogos em todas as áreas trabalhando juntos para a gente conseguir aplicar esses fungos. Porque esse fungo vermelho ele tem um grande potencial de ser cultivado. Ele é pouco exigente em questão de cultivo, porque ele é muito resistente. E, como eu disse, ele aguenta temperaturas de 50 graus tranquilamente. Ele aguenta seca e ele é nativo, né? E ele tem propriedades medicinais incríveis. Inclusive, os nativos, né, eles o conheciam e o usavam como cicatrizante e antibiótico para feridas, né? Ele é bom para a pele também. Então, tem os fungos nativos com as propriedades que a gente realmente não tem nem noção ainda, e que a gente precisa ir lá e estudar e cultivar e trazer isso para a ciência e para o uso diário, né, do dia a dia do povo. Interessante, você falou que acabaram de comentar aqui, né, uma coisa assim, ó, usei o orelha de pau e já passei machucado, né? Parece que essa pessoa teve acesso a esse conhecimento aí, né, que ele é cicatrizante também e tal, né? Parece uma coisa já bem estabelecida popularmente, né? Queria te Sim, perguntar, cara, você foi falando e brotou uma coisa aqui na minha cabeça que eu queria te perguntar, que é assim, fazendo uma correlação com as plantas, né? A gente tem alguns impactos ambientais aí que são enormes, né, com relação a plantas exógenas, né? Por exemplo, sei lá, leucena, jaqueira, enfim, uma série de plantas que elas entram dentro do nosso bioma, né? Elas acabam causando uma série de consequências para a fauna, para a flora, né, e tudo mais. Por exemplo, a jaqueira se propaga, né, de uma forma muito agressiva, né, e ela modifica também a forma como os animais se alimentam, né? Até aprendi isso mais com o Diogo numa live que a gente fez aqui, né? E ele estava falando justamente sobre sim. isso, né? Sobre essa mudança de hábitos que acabou causando por conta dessas plantas, né? Enfim, existem várias outras consequências, né? Que elas acabam causando, assim como animais também, né? Às vezes animais vêm de fora, né? E acabam chegando aqui e acabam causando uma série de problemas ambientais, né? Aí eu queria te Sim. perguntar sobre os fungos, se existem problemas ambientais já conhecidos com relação a essa troca de fungos de lá para cá, ou se é uma coisa que ainda nem foi estudada e nem foi divulgada ainda. Então,
fungos para que causem um dano assim ecológico, eu não conheço agora um caso de um fungo invasor. Os fungos eles tendem a se espalhar com facilidade, né? Esses fungos comestíveis que a gente tem aqui na Mata Atlântica, a maioria deles não é exclusiva da Mata Atlântica, eles podem ser encontrados em boa parte das regiões tropicais, até fora da América, né? Alguns desses cogumelos eles existem naturalmente em várias regiões do planeta, mas existem alguns fungos que eles são parasitas, né? Existem alguns fungos que eles realmente eles infectam árvores vivas e que eles conseguem causar um grande estrago em principalmente florestas pouco biodiversas, né? Que são essas florestas de pinheiros que eles reflorestaram nessas regiões temperadas, né? Onde eles pegaram basicamente pinos e encheram tudo de pinos e, bom, nessas florestas alguns fungos que são parasitas, eles acabam fazendo um estrago por causa dessa falta de biodiversidade, né? Então, esse tipo de fungo eu evitaria de você trazer ele para outras áreas, porque, bom, você não, realmente é algo que não se sabe muito. A gente sabe que os pleurótos, por exemplo, o shimeji, eles tendem a se misturar facilmente com genéticas locais, porque eles se espalham com muita facilidade, né? Esporos, eles são muito difíceis de você controlar, para onde eles vão e como eles vão. Então, é, alguns fungos que a gente traz, eles acabam se misturando com nativos que sejam da mesma espécie, né? Umas cepas de shimeji que eles trazem da Ásia, acabam cruzando com cepas nativas, né? Então, acaba acontecendo uma mistura genética desses fungos Entendi. estrangeiros. E É, alguns, por exemplo, o shiitake, que é um fungo que ele não é nativo, né? Ele foi trazido do Japão, da Ásia, e ele já está sendo cultivado no Brasil há um tempo, e pelo que eu sei, não há registros dele crescendo na natureza aqui ainda sozinho. Porque ele cresce aqui só sobre atividade humana. Mas eu não Sim. sei se isso vai mudar, se ele tem o potencial de se adaptar e passar a ser um fungo que cresce sozinho, espontaneamente por aqui, mas é realmente algo que precisa ser estudado junto com o cultivo e a troca genética mesmo de país em país. Com a globalização é muito fácil você importar uma cultura de outro lugar e perder o controle sobre ela, né? Sim, total. Sobre esse lance que você estava falando, que a maioria das pessoas não entende muito bem, né? Como é que os esporos se espalham tanto assim, né? Como que eles colonizam tudo quanto é lugar, como é que tem fungo, micro-organismo em tudo quanto é lugar. Eu também não entendia muito bem. Antigamente eu ficava assim, né, achando, pô, não, isso não aconteceu, isso não acontece e tal. Mas um belo dia, cara, vou te contar uma experiência que eu tive, que foi assim, era uma tarde, assim, que tava quase início de noite, assim, umas 7 horas mais ou menos, né? E já tinha o sol já tinha cessado, né? Já tinha se posto. E aí, cara, eu começou uma ventania muito forte assim, começar a chover, né? E ventava muito, as árvores todas deitando no chão assim, bambuzal, aqui tem bambuzal, né? Bambuzal deitando assim e tal. E aí eu fui lá fora, eu adoro ficar lá fora assim, olhando as plantas mexendo nessa penumbra assim de Aham. tarde, né? Eu acho incrível, acho maravilhoso, muito gostoso. E aí eu fui com uma lanterninha lá para fora. E aí, cara, no meio dessas ventanias, eu peguei a lanterna, sem querer, assim, eu apontei ela para o céu, eu apontei ela para o alto. Na hora que eu apontei ela para o alto, cara, eu vi, assim, aquela quantidade de esporos, assim. Sabe quando você olha numa fresta de luz, assim, entrando na sua casa e você vê aquele monte de coisinha, assim, passando no ar e tal, né? Você começa a ver cada poeirinha que tá Sim, voando ali. Foi a mesma coisa, só que era milhões, assim, era passando para tudo quanto é lugar, assim, quando eu coloquei a lanterna pro alto, entendeu? E aí tudo fez sentido. sim. Naquele segundo ali eu entendi tudo, entendeu? Eu vi assim, eu falei, nossa, é por isso que tem fungo, esporo de fungo para tudo quanto é canto. E quando dá uma ventania dessas, vem esporo para tudo quanto é lugar e não tem lugar que se salve disso, entendeu? Eles entram realmente em tudo quanto é lugar. Neste exato momento, todos nós que estamos assistindo essa live estamos respirando esporos que estão no ar à nossa volta. A nossa pele está coberta de esporos de fungos variados, nosso cabelo, e a gente está em contato com eles o tempo inteiro. Assim, os esporos estão em todos os lugares. E, bom, em salas de cultivo, né, essas salas mais convencionais, onde você faz o cultivo indoor de cogumelos, você tem que usar uma máscara
porque você começa a ter problemas sérios de alergia por causa da quantidade de esporos que você respira. E nos sistemas de exaustão, né, nos exaustores dessas salas de cultivo, o acúmulo de esporos ele consegue parar o ventilador. Eles conseguem quebrar ventiladores por causa da quantidade de esporos que ficam grudados. É bizarro, eles soltam muitos esporos. Os cogumelos você consegue ver isso até a olho nu. Uma nuvenzinha, como você disse, parece uma poeira que sai dos cogumelos, né? É bem visível. E é justamente por causa disso também que o cultivo de cogumelos ele é uma coisa mais recente, porque até se descobrir que havia essa coisa de esporos e coisa de micro-organismo, para você poder ter uma cultura limpa, você tem que ter todo esse cuidado para nenhum fungo invadir a sua cultura, né? Por isso que a gente sempre tem que ter os procedimentos assépticos, a gente tem que ter asepsia o tempo inteiro nos procedimentos, para nenhum fungo, nenhum esporo que esteja em suspensão no ar cair no nosso cultivo e estragar tudo, né? Que é algo que acontece o tempo inteiro e é bem comum. E, enfim, os esporos estão por todos os lados e não tem o que fazer contra eles. Eles estão lá querendo ou não. É isso que eu ia te perguntar agora, com relação ao cultivo, assim, né? Que muitas vezes a gente não entende muito bem, né? Como que acontece o cultivo. Muitas vezes as pessoas acham que o cultivo acontece só em tora de madeira, né? Só se você pegar lá a madeira, aí eu também não sei muito bem como é que faz, porque tipo, já estudei um pouco sobre o cultivo e eu vi que eles fazem um carimbo, né? Eles pegam lá o chapéu do cogumelo, colocam lá tipo num papel, alguma coisa assim, lá fica um carimbo de esporos, e eles pegam aquilo ali para poder colocar no meio, né? E usam aquilo. Aí eu não sei qual é o meio que eles colocam, que eles perguntam isso, né? Se é álcool, o que é, se é água, que eles usam para poder colocar, para poder depois inocular o substrato ali. E aí, às vezes, eles utilizam trigo, né? Eu já vi eles utilizando trigo, arroz, e não sei mais quais outros meios vocês podem, quais meios são sugeridos. E aí depois vocês colocam isso dentro de um ambiente totalmente controlado ali, né? Como você falou, tipo dentro de uma geladeira, alguma coisa assim, né? Para poder regular ali a temperatura, a troca gasosa também. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas nuances assim do cultivo indoor, né? Dentro de casa. Porque, e também no cultivo outdoor, como se faz essa inoculação? Qual é o tipo de meio ali que se utiliza para poder diluir ali os esporos e fazer a inoculação na madeira? A gente realmente, dependendo do cogumelo, você consegue tirar um carimbo, né? Alguns formatos de cogumelos, eles dificultam o carimbo, mas esses cogumelos que têm um formato mais clássico, você consegue realmente carimbar eles, é realmente um carimbo. Você deposita, né, o chapéu por cima de uma superfície e aí você deixa isso por algumas horas ou até um dia, assim, e aí os esporos eles vão cair e vão ficar acumulados ali e aí você vai ter esses esporos à sua disposição, né? E aí o que costuma se fazer é justamente por causa da fácil contaminação, né? O chapéu de um cogumelo, se ele for cultivado numa sala de frutificação, provavelmente ele vai ter esporos contaminantes junto com os esporos que você carimbou. É muito difícil de controlar isso. Então a gente costuma chamar isso de limpar um carimbo, né? Você vai pegar uma minúscula quantidade de esporos desse carimbo e você vai colocar num meio de cultura. Aí o meio de cultura clássico que se usa é o meio agar, né? Eles chamam isso de meio agar, que é esse agar-agar, que é esse pó de alga, que também é muito usado na culinária aí, no dia a dia, em pratos vegetarianos e coisas assim. Sim, Ele sim. esse pó de alga, você consegue solidificar líquidos com ele. Então você pode fazer um caldo nutritivo que você endurece com esse agar e aí você inocula ele num ambiente limpo e estéril com esses esporos desse carimbo que você tirou. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma cultura de cordyceps em meio agar. Essa parte aqui de baixo é o meio e o cogumelo ele colonizou ela por cima e aí eu consigo, a partir dos esporos, obter uma cultura, né? E aí uma cultura assim, eu consigo pegar um pedacinho desse micélio e transferir para um outro pote que tenha meio agar. E aí você consegue uma cultura limpa. E essa cultura limpa, você consegue propagar ela por meio de grãos.
e fazer o que chamam de semente de cogumelo, né? Que são grãos colonizados que você usa para inocular o substrato no qual você vai frutificar os cogumelos, né? Então, é uma cadeia, né, de procedimentos que você faz até você chegar no fruto. E aí você passa por vários substratos. Você começa com esses mais gelatinosos, tipo meio agar, e dele você pode transferir para grãos, porque os grãos, você consegue soltar eles e eles são eficientes para você inocular uma superfície maior, né? Porque aí tu vai ter um grão aqui, outro ali, e dele o micélio vai brotar e se espalhar no novo substrato, aí colonizar ele inteiro. E a partir desse novo substrato, então, frutificar. E aí, realmente, o que você for usar para frutificar o cogumelo depende muito da espécie, né? Como eu falei, como eu já tinha falado, né? Alguns fungos, eles dependem de composto orgânico. Então, se forem, por exemplo, os agáricos, tipo o champignon, eles vão precisar de um composto, um substrato que é compostado. Aí ele vai ter vai ter muitas coisas, muitos ingredientes. E tem os plerótos, que você pode frutificar eles em madeira, serragem, capim. Você consegue frutificar eles em qualquer material que tenha celulose, né? Lignina e essas coisas. Você consegue frutificar ele até em borra de café. Tu consegue coletar esse resíduo de restaurantes, cafeterias, cultivar cogumelos com ele. Ou serragem, você consegue de barata em lugar onde corta madeira, enfim, tora, para quem tem eucalipto e essas coisas, ou tem esses materiais à disposição, então realmente tem uma grande variedade de substratos que você pode usar para cultivar os cogumelos, né? Mas os procedimentos indoor, esses procedimentos de manejo de cultura, realmente eles tendem a ser um pouco mais padronizados, né? Você acaba usando, tem uma infinidade de receitas para meio zaga. Eu uso umas bem simples, bem caseiras, até tranquilo de fazer. Você só tem que ter a prática, né, de realizar os procedimentos sem contaminar o seu cultivo, de você colocar o dedo no lugar errado, na hora errada, e você acabar contaminando tudo. Então, é uma prática, assim, que você tem que desenvolver com o tempo, né? Então, é bem interessante trabalhar com esses micro-organismos. Maneiro demais, cara, incrível. Você falou também que pretendia gravar um curso, né? Tá pretendendo organizar um material, né, no formato de um curso onde você passe um pouco desse conhecimento, né? Que realmente, né, tem pouca gente passando esse conhecimento para frente pô, eu vejo que você já se aprofundou bastante, você se desenvolveu, já se aprimorou bastante, né? Então já está mais do que na hora de você começar a levar para frente esse conhecimento, né, para as pessoas cada vez mais aprenderem sobre esse assunto, né? Que é um universo à parte, né, cara? E é só o início, né? A gente está só no início aí dos estudos, do aperfeiçoamento sobre essas questões, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão. É isso, eu quero começar a gravar tutoriais, quero começar a gravar vídeos ensinando a fazer essas técnicas caseiras, porque, enfim, muitas pessoas elas querem cultivar cogumelos, mas elas se assustam com a complexidade, né? Porque a gente costuma ouvir falar por aí que é fácil cultivar cogumelos, que é uma atividade relativamente fácil, que é só você ter um substrato, deixar o fungo lá, que ele vai colonizar e vai dar fruto. E, bom, não é bem assim, né? É complexo, é difícil, não é fácil. São meios, técnicas e exigências que você tem que cumprir, que exigem muita prática e estudo. Então, as pessoas se assustam um pouco e acabam achando que elas caseiramente não vão conseguir fazer aquilo, né? Mas o que não é verdade. Então, todos os procedimentos, exceto esses mais complexos, como análise de DNA, ou análise microscópica, e, enfim, essas coisas que realmente exigem um laboratório mais equipado, mas manejo de cultura, propagação de cultura, você consegue fazer em casa, muitas vezes gastando pouco, e aí é realmente questão de você conhecer as técnicas. E como não tem tanto conteúdo, tem até bastante conteúdo, mas falta ainda pessoas para divulgar essas coisas, então eu vou aproveitar e vou tentar realizar essa função aí de ajudar a divulgar essas técnicas e aprimorar também, né? Trazer mais pessoas para essa prática, que falta mesmo.
Sim, exatamente, é só o começo, né? Eu queria te perguntar uma coisa também, pra gente finalizar, né? Que já tá com 1h30 de live aqui, já deu tempo pra caramba, você deve estar Beleza. cansado, só Não, jogando tranquilo. conhecimento pra caramba aí. Mas eu queria que você falasse sobre. Tem umas caixinhas, né, que a galera vende, que já vende com o meio de cultura ali, já inoculado, né? Você só borrifa ali naquilo ali e espera um tempo e Sim. aquilo já começa a frutificar. Aí queria que você falasse sobre isso, né? Se isso é viável para as pessoas pelo menos começarem a testar, né? Começarem a engatinhar nesse processo assim, né? Esses aí são os famosos kits de cultivo, né? Você compra um kit que é basicamente uma caixa de papelão, enfim, e dentro dela vai ter, dependendo do kit, vai ter algumas coisas para você fazer. Tem alguns kits, eu não sei se tem aqui no mercado brasileiro, realmente não sei, que é onde você pode fazer você mesmo a inoculação desse substrato, mas a maioria dos kits, eles já vêm inoculados, você só precisa esperar um pouco ou eles já vêm colonizados até, é só você cortar mesmo, borrifar, e aí a sua experiência de cultivo de cogumelos ali vai ser de ver o desenvolvimento dos frutos. Você vê a parte filamentosa do micélio, né, o micélio virar cogumelo, que é um procedimento, é um processo muito interessante, porque você começa a ver pequenas estruturas se formando, que vão mudando de cor, e aí no dia seguinte ela vai estar maior, aí no dia seguinte ela vai estar 10 vezes maior, aí no outro dia eles crescem muito rápido, né? Então algo quase que você consegue acompanhar a olho nu o crescimento deles. Então é muito interessante essa experiência de você ver como funciona o desenvolvimento do fruto, mas a experiência de cultivo ali não é muito rica, porque você não preparou o substrato, você não inoculou o substrato, você não manejou a cultura, você ali apenas teve a experiência de colher e ver o fruto sendo desenvolvido ali, enfim, na sua frente, né? Mas pode ser, sim, com certeza, uma ferramenta educativa muito interessante. É até uma atividade econômica. Algumas pessoas elas vendem esses kits em vez de vender o cogumelo mesmo. Elas vivem disso. É interessante, é uma coisa a ser explorada. E ela pode trazer pessoas para ela desenvolver a curiosidade delas sobre os fungos e a incentivar elas a pesquisarem mais, né? De falar, bom, eu frutifiquei aqui uns cogumelos, agora eu quero fazer mais desse procedimento, né? Eu quero inocular, eu quero preparar esse substrato, quero esterilizar ele, quero, enfim, fazer outros procedimentos, né? Então é uma ferramenta educativa interessante, sim. Sim, demais, cara, maneiro demais. Queria te agradecer, cara, pela sua disponibilidade aí de, pô, tá compartilhando essa quantidade de conhecimento aí que você adquiriu ao longo do tempo, né? Pô, maravilhoso poder trocar contigo também e ver as similaridades que existem também, né, entre o reino vegetal, entre as coisas que eu venho estudando e as coisas que você estuda Sim. também, né, com relação aos fungos e tudo mais, agrofloresta também. Enfim, também a gente está próximo aqui, né, em Maricá, então a gente pô, vai ter muita coisa para desenvolver ainda, para a gente cada vez mais enriquecer o cenário, né, da agroecologia, da agrofloresta, da fungicultura também, né, que é maravilhoso, né. Aí queria que você fizesse as Sim. considerações aí. Só uma coisa que eu tinha para falar que a gente não comentou é que os fungos, por muito que você falou, né, quando a gente trocou uma ideia aqui no telefone e tal, que os fungos, por muito tempo, eles foram os maiores organismos vivos da Terra, né? Por muito tempo, eles Uhum. foram a maior estrutura viva da Terra, né? E isso é Tem. muito interessante, né? Pensar nesse quesito evolutivo que muitas vezes a gente nem tem noção disso, né? Porque antes das plantas eles já estavam aqui, né? Então é muito interessante também Exato. essa questão dos fungos micorrízicos, eles criam armadilhas, né? Porque eles se conectam com as plantas, eles conseguem sentir se o nematóide entrar ali, ele fecha ali, ele mata o nematóide e ainda Sim. coloca os nutrientes do nematóide para poder ir para a planta, né? Tipo, isso é É incrível. Tipo, essa incrível. capacidade de associação e da inteligência deles, né? Muitas vezes a gente pensa, né? Antigamente a gente pensava que as plantas não tinham sentimentos, elas não pensavam e tal. Hoje em dia tem uma série de estudos aí mostrando que a planta, inclusive, consegue lembrar de você, mano. Se você faz o mal para a planta e depois você se aproxima da planta, a planta lembra de você, a planta já tem o circuito elétrico ali que ela acha que você já vai machucar ela, entendeu? E os fungos, Ela eles reage também assim. têm consciência que muitas vezes a gente nem tem noção disso, né? Pela conexão deles que eles têm com as Aham. plantas, de sentir um nematóide que. Nematóide, existe nematóide patógeno e nematóide benéfico para o solo, né?
E os fungos têm a Exato. capacidade de descobrir qual é o nematóide patógeno e matar ele e deixar indo benéfico ali no solo, né? Tipo, isso é, se não é É, inteligência, eu não sei o que que é. E o Jack Long então, Fuse, os fungos. pode falar. Não, fala, conclua, conclua, conclua. O Pode Jack Long concluir. Fuse, ele tem um vídeo, assim, né, que ele é um grande estudioso de micorriza, né? Então ele mostra como acontece o Uhum. desenvolvimento do fungo, do micélio do fungo e das hifas desenvolvendo no solo, né? E lá tem uma foto, assim, tipo, com uma câmera especial, alguma coisa assim, que mostra a atividade, né? Como está a atividade do fungo ali. E aí, tipo, tem a parte da ponta, assim, bem onde está se desenvolvendo ali, que está muito branco, assim, que tem uma atividade enorme ali, porque ele se propaga muito rápido, como você falou, né? A capacidade dele de se multiplicar e de crescer, assim, de soltar enzimas, degradar o que está na frente dele, e ir se multiplicando, é bizarra de forte, né? Então é É, uma coisa assim que a gente tem muito ainda para explorar, desenvolver, conhecer e valorizar, né? os fungos, eles são seres cientes, né? Eles se locomovem, eles caçam, eles, como você disse, eles se alimentam de coisas externas a eles. Eles não produzem o próprio alimento, né? Eles decompõem outros alimentos. Enfim, tem um fungo que ele consegue até, a taxa de crescimento dele é tão rápida que ele consegue prender moscas. Uma mosca pousar no micélio dele, ele consegue crescer por cima da pata e prender a mosca. Então, Cara, eles conseguem sentir a mosca e prender ela com o micélio. E, enfim, os cogumelos, eles são seres cientes, eles reagem ao meio, eles sabem interagir com o meio, eles são seres que têm a sua inteligência, né? E, bom, essas relações complexas entre os fungos e as plantas mostram o quão inteligente esse sistema consegue ser de uma árvore matriz mandar através da micorriza nutrientes para as outras árvores em volta, árvores que estão enfraquecidas ou, enfim, até avisos, uma árvore avisar a outra de que tem um patógeno ou algum inseto ou alguma sim. coisa fora de equilíbrio. É um sistema comunicativo muito complexo que os fungos são os intermediários disso, né? Então, não tem como pensar no fungo só como, enfim, um ser que automaticamente faz ali a função dele. Ele tem uma inteligência, ele sabe o que ele tem que fazer eles conseguem até resolver problemas. Eles pegaram um fungo, eu esqueci o nome dele, mas ele é um fungo que ele é bem gelatinoso e e colocaram ele de um lado de um labirinto e de outro lado comida. E o fungo ele atravessou o labirinto sem errar nenhuma vez. Ele simplesmente chegou na comida acertando o caminho de primeira em todas as vezes que eles experimentaram. Então, é um fungo. Eles conseguem realmente sentir o meio em volta. Eles têm maneira de sentir, eles têm senso, né? Eles são muito complexos e A incríveis, gente que não tem seres incríveis. inteligência para a gente que não tem inteligência para interpretar ainda, né, a capacidade dele, né? A grande verdade é essa. Então, é isso, né? As considerações finais, eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de live, de fazer esse tipo de comunicação e divulgar essas informações, torná-las digeríveis para as outras pessoas e, bom, aprender também com esses encontros e melhorar os nossos conhecimentos, trocar, né, os conhecimentos e trazer esses conhecimentos para usos diários, para o nosso benefício mesmo. Então, eu agradeço também bastante pelo convite, né? Então, fico bastante feliz e realmente eu acho que de acrescentar só se a gente continuar conversando mesmo na aleatoriedade, porque realmente eu acho que a gente conseguiu concluir mais ou menos o que a gente queria e longe de Sim. conseguir todo o assunto que a gente consegue explorar dentro dessas áreas, né? Porque de assunto realmente não falta e, e é isso, né? Sim, com certeza. Não, vamos marcar para a gente depois fazer mais algumas, assim, a gente combina outros temas para a gente poder destrinchar um pouco melhor, né? A ideia aqui era mais fazer abrir o leque mesmo, né? Mostrar para as pessoas que E, as aplicações são infinitas, a gente depende dos fungos para a nossa qualidade de vida, para a nossa sobrevivência. Eles são ótimos bioindicadores. As potencialidades deles como
descontaminantes do solo, até mesmo desse lance que você falou dos micomateriais, que, nossa, Micomateriais. isso aí também é É, um outro universo que tem que ser explorado, né? Enfim, é muito grande, né, a quantidade de conhecimento ainda a se desenvolver com relação a isso e também um preconceito a se quebrar da sociedade, né? Porque a gente, isso. né, percebe que as pessoas ainda têm muito bloqueio com relação a isso, né? Então, pô, queria te As agradecer pessoas por... têm até medo de tocar em cogumelo, né? Até medo Sim, de encostar em cogumelo as pessoas têm. sim, Então, exatamente. realmente é necessário a gente fazer essa divulgação e quebrar esses preconceitos, porque a gente só tem realmente como se beneficiar disso. E, bom, não tem nem muito o que dizer sobre isso, porque seria estupidez a gente fechar o olho para essas coisas e ignorar essas coisas, esses sinais bom, a gente tem que desenvolver esses assuntos e continuar trabalhando e criar novas soluções através das coisas que, bom, já estão disponíveis, né? A natureza, ela tem uma inteligência, assim, quase infinita, né? E a gente tem que mergulhar nessa inteligência e trazer de volta, enfim, soluções para os nossos problemas e soluções reais, né? Não pseudo-soluções como ir para Marte e essas coisas assim. Então, é isso. Show, mano. Valeu, brigadão aí, cara. Só sobre Eu que bicorrida, a gente tinha que só sobre bicorrida, a gente tinha horas para falar sobre uma infinidade de coisas, a gente só pois é. tocou de bicorrida, né? E passou por uma porção de outras coisas que a gente tinha para falar. Então, acho um bom assunto para a gente É, conversar depois sobre micorriza, né? A gente dá uma estudada mais, dá uma aprofundada um pouco mais, né? E, enfim, conversar um pouco mais sobre os assuntos que são maravilhosas, né? São importantes para a nossa biodiversidade, para a nossa saúde, para a saúde das plantas, para a saúde da própria terra, né? Do nosso ecossistema sim, como um gerador de nós mesmos, né? Então, tipo, exato, quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa capacidade de preservar, né? E também de valorizar, né? exato, A tudo isso que muitas vezes passa, né, despercebido pelos nossos olhos, né? A coisa tão simples e muitas vezes até mesmo invisível, né? Que a gente exato. não valoriza, né? Não consegue nem dar importância para aquilo ali. Então, queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela disponibilização do conhecimento. E é isso, mano. Tamo Eu que junto. Vamos fazer uma agradeço. próxima live aí. Vamos conversar mais, que a gente vai trazer mais conhecimento aí pra galera. Vamos, com certeza, vamos fazer mais lives e é isso. Eu agradeço o convite, fico muito feliz e eu agradeço também as pessoas que vieram assistir. Espero que tenham gostado do conteúdo e que tenha sido útil bom, é isso. Vamos continuar trabalhando, né? Show. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, gente, podem postar nos comentários aqui do vídeo. A live vai ficar salva para vocês poderem compartilhar e divulgar para as pessoas aí que vocês acharem que possam ter interesse com relação a esse assunto. E qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários ou chamar o Rabel lá no inbox, ou então mandar inbox para mim, enfim, vocês que sabem. Valeu? Tamo Sim, pode entrar junto. em contato com